Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Eu quero antecipadamente desejar-lhes um Shavuot Tov, porque a mensagem que eu pretendo compartilhar nessa noite é muito diferente daquelas que normalmente eu compartilho em Motzei Shabbat, depois do Shabbat. A minha intenção não é promover mais um shiurim de Torá, mais uma aula, de Torá, mas fazer algo que se assemelhe mais a uma live. E eu quero começar dizendo que tem mais ou menos uns 7 anos que eu comecei a compartilhar a sabedoria da Torá no meu perfil no Facebook. Eu já vivo em Israel há mais de 10 anos e depois de uns 3 anos estudando as escrituras hebraicas, eu senti o desejo muito grande de compartilhar com as pessoas aquilo que eu vinha recebendo gratuitamente. Ou seja, a Teshuvá na minha vida se apresentou como uma verdade tão arrebatadora que descortinou para mim uma realidade que até então eu não conhecia. E vejam, por razões acadêmicas, intelectuais e de curiosidade, eu já tinha lido o Bhagavad Gita, já tinha lido os Evangelhos Cristãos, já tinha lido o Pentateuco de Allan Kardec, já tinha lido o Alcorão também. E a verdade é que a leitura dessas obras jamais tinha me chamado a atenção. Elas não foram capazes de mobilizar minha consciência. Mas quando eu peguei o estudo da Torá de uma maneira sistemática, com orientação rabínica, acompanhando desse processo o Talmud, aí de fato alguma coisa começou a se promover na minha consciência, que foi sobretudo o resgate do tempo perdido. A sabedoria contida na Torá despertou aquela faísca divina que todo judeu tem dentro de si, para que eu não só tivesse o desejo de compartilhar essa sabedoria, mas sobretudo de praticá-la, porque essa é a obrigação de todo judeu. E sabe, meus amigos, já disse isso em muitos vídeos e sobretudo em textos que nós publicamos na nossa plataforma no Facebook. Quando o judeu decide fazer Teshuvá, ele é ajudado dos céus. E eu também recebi essa ajuda. A começar porque eu vivi em muitas cidades de Israel até que fui trazido para Jerusalém. E em Jerusalém eu pude encontrar um número muito grande de rabinos de língua portuguesa, porque nessa ocasião o meu hebraico ainda era muito recalcitrante e eu não sabia nada de aramaico, que é uma pré-condição para você poder estudar o Talmud. E a verdade é que há 7 anos atrás, quando eu comecei a compartilhar e escrever textos no meu perfil, que ainda era um perfil de advogado, que era a minha identidade, professor universitário, alguém que tinha se dedicado longamente ao magistério do ensino superior, eu fiz isso por pura intuição, ainda sem a devida orientação, sem a devida supervisão, me valendo da minha experiência docente, me valendo dos anos de advocacia, dos anos de militância social, em organizações de direitos humanos, associações de moradores. Mas, paulatinamente, eu fui mudando o meu perfil, a minha identidade, porque esse retorno, que é o que significa Teshuvá, exige de você essa mudança. Algumas pessoas querem mudar por meio de meias medidas. A minha personalidade jamais permitiu tal coisa. Eu não demorei muito para entender que aqueles amigos de toda uma vida que eu tinha no meu perfil no Facebook, algo em torno de 1.500, não tinham nada a ver com essa mudança que eu estava experimentando, pela qual eu estava atravessando. Eu tinha amigos que eram cristãos católicos, cristãos evangélicos, eu tinha amigos umbandistas, eu tinha amigos budistas, eu tinha amigos que não tinham nenhuma identidade religiosa e outros até que eram completamente agnósticos. Eu fui percebendo que ao continuar publicando no meu perfil aquelas mensagens, lindas mensagens de Torá, o que eu estava fazendo era desobedecendo uma diretriz básica do judaísmo. Qual diretriz? De não ser prosélito. Eu transformei o meu perfil em algo semelhante a Testemunho de Jeová quando bate na sua porta, ou quando os mormons buscam como missionários fazer com que as pessoas sigam os seus ensinamentos. E pelo respeito a esses amigos de toda uma vida, pelas suas opções, eu entendi que era necessário construir uma outra plataforma, outro ambiente onde eu pudesse realmente compartilhar a sabedoria da Torá com aquelas pessoas que buscam essa sabedoria e não como uma
forma impositiva de dizer às pessoas como viver ou o que fazer, de modo que até hoje eu basicamente só compartilho no meu perfil no Facebook, que já é um perfil, obviamente, completamente identificado com a ortodoxia judaica. Eu só divulgo os vídeos mesmos que nós publicamos no YouTube, como esse que vai ser publicado no YouTube, porque os textos e toda a reflexão ela fica circunscrita ao blog e ao perfil no Facebook intitulado Pérolas da Sabedoria Judaica. De modo que daí nasce a ideia da criação do Pérolas da Sabedoria Judaica, para a promoção de um judaísmo 100% caché. Pérolas não é uma associação de amigos, não é um ambiente de debate, né, desinteressado da Torá. O Pérolas é, né, uma plataforma vinculada à ortodoxia judaica. Significa que o que nós promovemos dentro do Pérolas da Sabedoria Judaica é um nível de observância total da Torá, sem nenhum tipo de concessão. Ao mesmo tempo, o Pérolas foi pensado como uma forma de fortalecer os laços das pessoas que têm amor por Israel, se sentem identificados com Israel e têm razões para isso, porque Israel é um país que promove a liberdade religiosa, né? Em nenhum outro lugar do Oriente Médio os cristãos têm liberdade para promover a sua confissão religiosa. Aliás, Israel é o único lugar de todo o Oriente Médio onde o cristianismo cresce, porque na Síria, no Iraque, no Líbano, no Egito e em todas as outras nações, no Irã particularmente, em todas essas outras nações praticamente já não há mais rastros de cristianismo, e inclusive nos territórios palestinos, mesmo em cidades que no passado foram, né, constituídas por uma população majoritariamente cristã. O outro dos objetivos era ensinar as leis noéticas. Eu segui, né, o chamado do Rebbe de Lubavitch, chamado feito a todos os judeus, que nós tínhamos a responsabilidade de ensinar as leis da Torá, as leis universais da Torá, para toda a humanidade. É necessário fazer isso. Jamais planejei promover conversões. E nossa plataforma, que hoje já soma mais de 35 mil publicações, constituindo a maior plataforma de estudos de Torá de língua portuguesa do mundo, não deve ter nela mais do que 2 ou 3 artigos que falem sobre conversão. Mas há um fato que ocorreu nesse caminho que foi marcante para mim. Eu vou contar brevemente essa história. Mais ou menos há uns 6 anos atrás, um rapaz me procurou porque quando o meu perfil, né, no Facebook começou a se modificar, muitas pessoas que queriam ter contatos com judeus e como eu era um judeu que vivia em Israel, né, e estava acessível às pessoas, esse rapaz me procurou falando da alegria dele, da conversão dele ao judaísmo, que ele havia feito Brit Milá e que ele estava se casando com uma moça judia que eles iam fazer aliar para Israel. Eu o parabenizei, não procurei saber exatamente qual era a congregação dele, ou como tinha sido esse processo de conversão. Eu basicamente ouvi o que ele tinha a dizer, né? E nós mantivemos o contato por algum tempo, e depois de passado, né, alguns meses, ele me escreveu dizendo que estava profundamente decepcionado com o judaísmo, porque o que havia acontecido com ele é que ele tinha sido vítima de um estelionato religioso, né? Ele começou a frequentar uma dessas congregações messiânicas, fizeram uma conversão a ele que não existe, porque não-judeus não podem converter uma pessoa ao judaísmo, fizeram um Brit Milá criminoso nele, uma circuncisão que não tem, evidentemente, nenhum reconhecimento da fé judaica e colocou também a saúde dele em risco, e prometeram a ele um processo de aliar que a agência judaica jamais legitimaria. E quando ele finalmente levou até a agência judaica o seu reclamo para ser reconhecido como judeu, aí ele percebeu o que havia acontecido. Até então, eu jamais havia tido contato com essas congregações, né, que se autodenominam como judaísmo messiânico, embora muitas delas não utilizem essa expressão messiânico, apenas se apresentem como congregações judaicas, né, criando sinagogas, né, os seus líderes se apresentando como rabinos. Isso foi algo que me marcou muito, que também, naquele momento, há uns 6 anos atrás, me fez... me mobilizou no sentido de que era necessário levar esclarecimento, que era preciso que as pessoas entendessem,
né? De que forma o povo judeu se organiza, como era a conversão, embora eu não tivesse intenção de ajudar as pessoas a se converterem, e para isso elas precisam buscar as nossas congregações, as nossas sinagogas espalhadas pelo Brasil e buscar os rabinos responsáveis por isso, mas que elas entendessem que o processo de conversão não era algo rápido, não era algo fácil, mas que era algo que exigia um desprendimento pessoal, escolhas muito radicais na vida em razão das obrigações que o povo judeu tem com a Kadosh Baruch Hu. E as pessoas então passaram a confluir, né, para o Pérolas da Sabedoria Judaica. Nossa plataforma poderia ter hoje 500 mil de membros. Você vai dizer, bom, tem 34 mil, mas poderia ter 500 mil. Na verdade, eu e as pessoas que me auxiliam na plataforma, nós rejeitamos, né, 99% dos pedidos que chegam até nós, porque entendemos que a grande maioria das pessoas que buscam a nossa plataforma, de fato, não possuem a intenção de aprender acerca do judaísmo. E esse é o objetivo do Pérolas da Sabedoria Judaica. Depois eu fui entender que o que estava acontecendo fazia parte de um movimento histórico, uma janela histórica que havia sido aberta, né, talvez, muito provavelmente, pela segunda vez na história da humanidade. A primeira foi durante o governo do rei Salomão, né, que Israel foi a grande luz do mundo e que as nações confluíam para Jerusalém e que havia um interesse extraordinário, né, no poder, né, reunido por Salomão em torno de Israel. Mas nós estamos vivendo, depois do final da Segunda Guerra Mundial, uma segunda janela histórica. E o que eu chamo de janela histórica? Uma oportunidade de nós abrirmos a Torá, de nós abrirmos o Talmud e podemos começar a promover a sabedoria da Torá, não para converter as pessoas, mas para difundir a ética judaica. Esse resgate, né, do exercício da liberdade religiosa do povo judeu, que eu qualifico aqui como uma janela histórica, está se fechando em função do recrudescimento, né, do antissemitismo, da intolerância religiosa. Forças poderosas, espirituais e físicas já se mobilizam em torno, né, da destruição de Israel, com a clara intenção de tornar impossível que nós continuemos a dizer que só existe um Deus, que a Kadosh Baruch Hu é o Criador do Universo. E a verdade é que, em razão dessa janela histórica, sobretudo a partir dos Estados Unidos, inúmeros grupos evangélicos mobilizaram milhões de dólares para montar um movimento missionário para converter judeus. Todo mundo sabe disso, não é um fato, né, que tenha sido mantido sob sigilo, e milhares, né, de pastores se engajaram nesse movimento, que vai ter lugar especialmente em Miami, no sul dos Estados Unidos, mas que também vai percorrer Nova York. Recursos milionários foram destinados à conversão de judeus. Evidentemente que a resposta da comunidade judaica não demorou muito e foi criado um movimento Judeus pelo Judaísmo com a intenção de responder a isso. Mas a verdade é que o cristianismo, assim como outras denominações religiosas, ao longo da história sofreram um desgaste de material, e por isso é que delas tantas, né, denominações foram sendo criadas. E esses pastores, né, que buscaram, né, converter judeus, na verdade eles é que acabariam sendo fortemente influenciados pelos valores da Torá. E eles começaram a adotar na sua prática religiosa as consignas, a identidade, né, os ritos que são próprios do povo judeu, para dessa forma, né, aproximar os judeus. Mas esse é um caminho, meus amigos, como tudo na vida, que tem duas direções. E boa parte dessas pessoas, na verdade, jamais voltou ao seu ponto inicial. Muitos perceberam que havia aqui um mercado religioso novo, que era possível construir uma visão de judaísmo, uma visão de cristianismo que pudesse fazer uma composição das doutrinas.
um mercado religioso maravilhoso e que se provou de fato muito lucrativo, de modo que as congregações messiânicas nos Estados Unidos elas reúnem centenas de milhares de membros. São congregações que reúnem recursos vultuosos, mobilizando, né, uma quantidade muito grande de pessoas, sobretudo de cristãos que já estavam cansados, né, da prédica evangélica, neopentecostal, ou mesmo das confissões tradicionais, e que buscaram nesse esforço teológico de construir o que eu chamo de uma anomalia religiosa, né, utilizar as consígnias do judaísmo, a cultura judaica, numa nova religião. O judaísmo messiânico é uma nova religião, indiscutivelmente, uma religião que procurou reunir aspectos, sobretudo do judaísmo e também da fé cristã. Mas o problema é que esses grupos, eles buscaram se penetrar nas nossas comunidades, de modo que, periodicamente, nós encontramos uma família, um grupo, um casal de pessoas que falsificam documentos, que passam a viver nas comunidades religiosas de Israel, se apresentando como judeus, quando na verdade eles não são. Eles poderiam escolher viver a sua confissão religiosa com liberdade em Israel, mas assumindo aquilo que eles são. Assim como você anda em Israel e você tem mesquitas de um lado, igrejas do outro, templos do outro, sinagogas. Mas não, esses grupos adotaram como estratégia de inserção religiosa a mentira, o engodo, a ilusão, né? Como uma forma de, através de uma estratégia sórdida, e eu não economizo em adjetivos porque é disso que se trata, enganar as pessoas. Da mesma forma que aquele rapazinho da história que eu relatei há pouco foi enganado, e ele se tornou o quê? Ele se tornou um homem inimigo do judaísmo. Ele não entendeu o que aconteceu com ele, né? E assim como ele, muitos outros. De modo que esse movimento, hoje que já vive a segunda ou a terceira geração, foi deixando um rastro, né, tanto nos Estados Unidos como aqui, como lá no Brasil, de pessoas que passaram a ter o povo judeu como um povo formado de pessoas desonestas, porque elas jamais entenderam que, de fato, elas nunca tiveram contato com judeus. Por outro lado, esse mercado que se apresentou como uma grande oportunidade de negócio, se consolidou, e todos aqueles pastores se transformaram em rabinos messiânicos, ou eles se apresentam nas redes sociais como Rosh, que é a cabeça, mas que não tem nenhum significado para nós, a não ser quando nós temos uma yeshiva e chamamos, né, a liderança da yeshiva como Rosh Yeshiva, a cabeça da yeshiva, mas não existe essa figura no judaísmo. Nós temos o rabino e nós temos os kohanim, os sacerdotes do povo judeu. De modo que o que aconteceu nesse processo foi algo que trouxe um prejuízo muito grande para esse esforço que nós, judeus, estávamos tentando fazer, né, de aproximar as pessoas em torno das leis noéticas. E esse movimento messiânico, infelizmente, dentro da comunidade judaica no Brasil, ele não recebeu a resposta que deveria ter recebido. Essas palavras que vocês estão ouvindo serem proferidas por mim, dificilmente vocês vão encontrar outros judeus que tenham a coragem de dizer o que eu estou dizendo. Por que não houve uma resposta firme e dura? Porque esse movimento é um movimento que consome milhares de livros, consome milhares de artigos religiosos. São grupos que gastam muito dinheiro em Israel e que fazem alianças com o governo de Israel, sobretudo com Netanyahu. E eu falo numa posição bastante confortável, porque o partido ao qual eu estou vinculado em Israel é um partido religioso, que era a base de sustentação do governo Netanyahu, mas nós nunca concordamos com esse tipo de relacionamento. Portanto, muitos judeus se beneficiaram, né, desse processo, né, de judaicização de uma grande legião de cristãos que buscavam nesse caminho uma alternativa religiosa à sua experiência tradicional de cristianismo. E esses pastores, né, nesse processo, né, mutatis mutandis, eles acabaram se tornando também
quando muitos deles perceberam que esse caminho era um beco sem saída, muitos deles acabaram se tornando líderes do movimento anocita. Eu falo aqui sem nenhuma dúvida no que vou afirmar, mas a grande maioria das sinagogas anocitas, que naturalmente nós não reconhecemos porque não existe sinagoga no Sim, são dirigidos por lideranças que foram pastores evangélicos e que depois se tornaram rabinos messiânicos e que hoje se apresentam como descendentes de judeus, né, nesse movimento, nesse grande movimento anocim que existe no Brasil. De modo que o que nós tivemos foi uma grande perversão dos significados, porque o judaísmo reconhece o movimento noético, o judaísmo reconhece o movimento anocita, mas nós tivemos, de fato, uma degradação desses movimentos pelo tipo de liderança que se aproximou desses movimentos e dos seus propósitos, sobretudo dos seus propósitos. De modo que o que nós temos no Brasil hoje, mas não só no Brasil, porque o movimento messiânico penetrou fortemente em toda a América Latina, nós temos um grande mercado da fé, mercado de conversões messiânicas. E eu devo dizer a vocês que eu indiretamente, embora não fosse esse o meu propósito, eu acabei auxiliando, eu acabei criando um ambiente propício, porque vejam, como eu disse antes, o Pérolas é uma plataforma que já publicou 35 mil artigos. Eu fiz com que crescesse no Brasil enormemente o estudo de Torá, através da divulgação maciça, né, do judaísmo. E esse ambiente de estudo da Torá foi um ambiente bastante propício para quem queria fazer negócio. Os mercenários da fé, muitas pessoas que acompanharam o Pérolas, que acompanhavam o meu perfil e que depois passaram a acompanhar o Pérolas, acabaram se associando a esses grupos, né, nos seus propósitos nefastos. Eu utilizo as expressões de acordo com o meu entendimento e não há nenhum tipo de concessão a fazer esse respeito. Mas é preciso esclarecer que muitas pessoas do movimento messiânico foram percebendo do que se tratava. Eu tenho muitos amigos que abandonaram esse movimento e se aproximaram do judaísmo, entenderam que eles tinham sido vítimas de um estelionato religioso e o seu verdadeiro desejo de se aproximar do povo judeu fez com que eles corrigissem o seu caminho. E alguns até conseguiram se converter e viver aqui em Israel. Eu vejo muito isso, sobretudo na Colômbia, na Venezuela, no México, na Bolívia, no Peru, países em que haviam e existem até hoje grandes congregações messiânicas, que houve naturalmente dissidências, as pessoas se afastaram desse movimento e buscaram de fato o judaísmo da Torá. Quando eu publiquei há 3 dias atrás, uma postagem, e tenho passado a todos os vídeos colocar essa hashtag, judaísmo messiânico não existe, fui chamado de intolerante, mas as pessoas confundem coexistência, né, com ecumenismo. Eu posso participar de uma marcha contra a intolerância religiosa com líderes umbandistas, com líderes evangélicos. Eu posso apoiar o lindo trabalho realizado pelo padre Júlio Lancelotti na Pastoral da Rua, mas nós, judeus, temos as nossas diretrizes, nós temos o nosso modo de agir, a nossa visão, né, sobre como promover, né, a bondade no mundo, de modo que coexistir, e o Pérolas sempre foi pensado como um ambiente de coexistência, de modo que quando eu analiso os pedidos, eu não levo em consideração se a pessoa é ligada a esta ou aquela designação religiosa, mas se eu percebo que o perfil dela a identifica como alguém que realmente busca se aproximar do Criador, ou seja, alguém que quer estudar, alguém que quer pensar, alguém que quer se dedicar ao estudo da Torá, alguém que tem no seu perfil, né, likes dados, né, outros perfis de nudez, né, de práticas absolutamente incongruentes com a busca da Torá e com a busca de Deus. Essas pessoas, obviamente, não considero que sejam sérias, elas ainda precisam amadurecer para poder encontrar o caminho que as aproxima de Deus. De modo que o judaísmo é um sistema fechado. Como eu disse no início, eu já havia lido os principais evangelhos das principais religiões do mundo
E posso dizer a vocês, meus amigos, que a grande descoberta que eu tive ao longo dos anos no estudo de Torá é que todos os valores positivos que existem em cada uma dessas obras estavam contidas no Talmud, estavam contidas na Torá oral e também na Torá escrita, o que significa que a Torá é a fonte do qual se nutriram todas essas designações, de modo que a Torá não só esteve adiante de todas elas no sentido da afirmação desses valores positivos, como a Torá manteve a integridade, né, da sabedoria de Deus, porque a Torá não foi escrita pelos homens, a Torá foi escrita por Akadosh Baruch Hu, entregue ao povo judeu no Monte Sinai. De modo que a Torá é um sistema fechado que começa no estudo do seu primeiro passuk e termina no último dos seus passuquinhos, no 5º livro do Pentateuco Mosaico. Nós não recebemos acréscimos, não são permitidas modificações, porque a Torá toda é o nome de Akadosh Baruch Hu. Qualquer modificação significa alteração de uma das letras desse nome, e evidentemente que isso é uma aberração. Nós não podemos permitir. De modo que eu não quero e me cansei de buscar, né, demonstrar às pessoas ligadas a esse movimento que elas não encontrariam jamais as respostas ligadas a essas congregações messiânicas. E fiz esse esforço ao longo de anos. O Pérola já tem mais de 4 anos. Não as eliminei, procurei oferecer, através do estudo de Torá, as bases para que elas compreendessem que o judaísmo não reconhece qualquer Machia desses muitos que surgiram, inclusive, no interior do povo judeu ao longo da nossa história de quase 4.000 anos. Um dos princípios fundamentais do judaísmo, né, escritos pelo Rambam, é de que nós, né, acreditamos com toda a nossa fé, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso espírito, nosso empenho, nossas posses, né, na vinda do Machia, ou seja, o Machia não veio, ele não virá 2 vezes, e ele, quando se manifestar, quando se revelar, não deixará restar qualquer dúvida para a humanidade que ele de fato é um ungido de Hashem. E muitas pessoas começaram a me acusar de intolerante, mas a verdade é que quando você entra na casa de uma pessoa, você limpa os pés no capacho, na entrada, você é cuidadoso com as palavras que você utiliza. Isso não estava acontecendo, e a minha tolerância para esse tipo de anomalia religiosa definitivamente se esgotou, porque eu vejo que, ao invés desse movimento ter perdido força, ele continua ganhando força, ele continua iludindo, enganando, adulterando as escrituras hebraicas, criando uma grande dificuldade para que nós, judeus, possamos difundir de fato a Torá. E como o judaísmo não aceita qualquer forma de ecumenismo, o que isso significa? Significa que nós não aceitamos sincretismo. E o Brasil, especialmente o Brasil, mas não só o Brasil, se tornou numa pátria de milhões de religiões. Hoje nós não temos mais cristãos no Brasil, nós não temos mais católicos ou protestantes, nós não temos mais umbandistas, nós não temos mais espíritas, nós não temos mais, né, pessoas vinculadas às mais diferentes identidades e confissões religiosas. O que nós temos são pessoas que reúnem, né, de acordo com a sua conveniência religiosa, princípios dessa denominação, daquela outra, inclusive do judaísmo, e elas formam suas próprias religiões, as religiões das suas conveniências. Cada indivíduo no Brasil, aos milhões, se tornaram líderes de suas próprias seitas, de modo que elas não aceitam, né, a impossibilidade de coexistência desses princípios absolutamente contraditórios e preferem viver uma vida de ilusões. Bom, nós estamos aqui para dizer que só há um caminho, né? O Pérolas da Sabedoria Judaica, como eu disse antes, é uma plataforma da ortodoxia judaica. Nossa disposição não é de debater as escrituras hebraicas, nós difundimos as escrituras hebraicas, e os mais de 34.000 membros do Pérolas, né, tirando o grupo inicial de aproximadamente 1.000 pessoas que eu convidei, todos eles vieram com as suas próprias pernas. Todos vocês, né, eu me refiro à nossa plataforma no Facebook,
vieram com suas próprias pernas, né? Ou seja, buscaram, né, em nós que somos judeus, aquilo que vocês imaginam que seja a sabedoria judaica, de modo que o que nós temos procurado oferecer é judaísmo 100% kasher. Quando eu afirmo a prática do judaísmo no interior do Pérolas da Sabedoria Judaica, quando eu pratico a minha fé, eu não vejo como isso possa ser intolerante, uma vez que não é uma imposição, mas algo que é oferecido àqueles que buscam. O Pérolas não é um grupo de amigos. O Pérolas é uma plataforma da ortodoxia judaica. E nós estamos alertando a humanidade. Se vocês forem ao primeiro vídeo que abre o nosso canal no YouTube, né, eu convido vocês a retornar lá, 400 vídeos, e buscar o nosso primeiro vídeo, a mensagem é muito clara. Nós nos aproximamos do momento final, né, da guerra, pelo controle, né, do mundo, da guerra que vai ocorrer. Assim que o Mashiach se revelar, liderará os exércitos do Criador contra, né, a Sitra, a força negativa que não está disposta a deixar o nosso mundo, mas Hashem nos prometeu que a maldade seria extirpada do planeta, mas ela não vai ser extirpada com lindas palavras, ela será extirpada numa guerra que será física e também espiritual. E nós estamos procurando preparar a humanidade para isso. Nós temos as nossas diretrizes, a nossa forma de agir, e nós não vamos renunciar a defender esses valores dentro daqueles que são os espaços próprios que nós mesmos criamos. Eu não frequento grupos de debate como esses muitos que existem por aí, judaísmo, cristianismo, islamismo. Já fui colocado em dezenas de grupos no WhatsApp, saí de todos, porque não tive condições de participar e também não acredito na produtividade desse debate, porque primeiro é preciso que as pessoas estudem muito a respeito das escrituras judaicas, e nós temos oferecido esses estudos para que a partir daí, então, seja possível que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões. Abraão Avinu era o símbolo de Hesed. Todos vocês sabem disso. Ele, com sua esposa Sara, mantinha sua tenda aberta para todos aqueles viajantes que precisavam de sombra, água fresca, hospitalidade no meio do deserto, para que eles pudessem repousar o seu corpo. E Abraão foi um símbolo, né, da bondade no mundo, mas o que muitas pessoas não sabem é que quando a pessoa estava próxima de sair, né, de deixar o acampamento de Abraão Avinu fazia uma oração de agradecimento a Kadosh Baruch Hu. E quando essa pessoa, né, participava dessa oração e agradecia a Hashem como aquele que provê todas as coisas, Abraão Avinu sentia que tinha cumprido a sua missão. Mas quando essa pessoa se negava a abençoar o Criador dos mundos por tudo aquilo que ela havia recebido na tenda de Abraão Avinu, ele cobrava, né, pela hospitalidade, para deixar muito claro que existe um preço que se paga por tudo aquilo que é oferecido pelo Criador. E dentro do Pérolas da Sabedoria Judaica, o preço que eu cobrei e venho cobrando das pessoas é o estudo da Torá, né? Sem taxas, sem mensalidades, sem contribuições, né? Sem pagamentos, só o estudo da Torá. E eu devo dizer com uma certa tristeza que a grande maioria das pessoas não lê os nossos textos, que a grande maioria das pessoas gostam de ver as imagens que eu, né, ao longo de anos de esforço, venho reunindo das galerias de arte espalhadas pelo mundo, como uma forma de incentivar a leitura, porque eu sei a força que a imagem tem. Mas a verdade é que a nossa plataforma no Facebook tem 35 mil membros, mas o nosso canal no YouTube tem pouco mais de 3 mil membros. Por que isso acontece, né? Essa é uma pergunta que demanda uma resposta por parte das pessoas. Eu tenho naturalmente as minhas respostas, mas deixo isso para reflexão de vocês. A comunidade judaica no Brasil é muito pequena, ela é em boa medida assimilada, ela tem uma capacidade de oferecer oposição muito limitada ao que está acontecendo, né, no Brasil, essa perversão da mensagem judaica
por pessoas que transformaram o judaísmo num comércio altamente lucrativo. Como eu não sou rabino, como eu não dirijo uma congregação, como quem paga as minhas contas sou eu mesmo através do meu trabalho, como padeiro em Israel, eu tenho toda a liberdade para dizer o que penso e chamar vocês a essa reflexão. Não existe o judaísmo messiânico, não existe a possibilidade de cristãos adotarem práticas judaicizantes. Eu desafio qualquer pessoa a buscar no meu perfil ao longo desses anos, ou mesmo aqui no Pérolas da Sabedoria Judaica, um único texto de crítica que eu tenha dirigido a qualquer confissão religiosa. Eu acredito que as pessoas devem exercer o livre-arbítrio que foi dado como presente ao Criador, pelo Criador a todos nós. Nós judeus não temos a intenção, de judaicizar o Brasil, isso é uma tolice. Nosso interesse é que um número maior de pessoas se tornem monoteístas, que elas reconheçam que Hashem criou e governa o mundo que criou e que Ele é a fonte de todas as bênçãos e que nós devemos eterna gratidão ao Criador. Esse é o grande objetivo daqueles que realmente estão dedicados a difundir a Torá no mundo. Eu me engajei nesse objetivo e vou continuar, enquanto Hashem me der as forças necessárias a mobilizar, as pessoas em torno desse objetivo, e conto com a compreensão de vocês e, sobretudo, o apoio a essa causa que não é minha, mas que é a causa dos céus, meus amigos. Shavuot Tov.